Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai ver como usar fórmulas no Excel. As fórmulas são entendidas pelo Excel sempre que eu digito igual. Então toda vez que eu começar alguma coisa numa célula como igual e depois colocar uma fórmula, aqui tem uma fórmula matemática, 8 mais 6, o Excel vai entender que ele tem que mostrar o resultado dessa fórmula ao invés do escrito. Então, repare aqui que eu digitei igual 8 mais 6, ele está mostrando o resultado, 14. É justamente este igual que faz com que o Excel resolva a conta. Se eu começar com um apóstrofo, o Excel, nesse caso, ele vai mostrar o texto mesmo. Como também, quem não viu, tem um outro vídeo nosso que comenta disso, o apóstrofo é usado para que o Excel entenda que o que vem a seguir deve ser mostrado exatamente como foi digitado. No caso da fórmula, ele mostra o texto da fórmula ao invés de resolvê-la. Mas, sem apóstrofo, ele resolve a conta. As fórmulas matemáticas, de novo, sempre começando com igual na célula, podem usar o mais, podem usar o menos, uma multiplicação, ele usa o asterisco para multiplicação. Divisão, ele usa a barra. E se eu quiser usar elevado, eu posso usar o acento circunflexo. Sendo que eu posso utilizar parênteses para que uma determinada operação seja feita antes da outra. Então, coloquei aqui entre parênteses. A partir daí, ele vai fazer a conta e vai resolver. Importante que ele segue a ordem operatória. Então, se eu puser 4 mais 3 vezes 2, ele vai dar 10 e não 14. Então é importante lembrar. Primeiro ele vai fazer, claro, contando a questão dos parênteses, o que está elevado, multiplicações e divisões, e depois as somas e subtrações. De novo, de dentro para fora dos parênteses. Neste caso daqui, ele fez primeiro essa conta, porque essa conta está dentro dos parênteses. Então, essa é a maneira de usar fórmulas matemáticas com estes símbolos, o símbolo do igual para iniciar. O Excel também tem outras fórmulas. Como funcionam essas outras fórmulas? Elas também começam com igual e eu uso palavras para descrevê-las. Então, eu vou, por exemplo, usar a fórmula soma, que o que me faz? Recebe dois números e dá a soma entre eles. Então, nestes casos, como é que essas fórmulas funcionam? Eu tenho o escrito da fórmula, no caso aqui, soma. Daí, entre parênteses, eu tenho cada um dos argumentos. Então, se eu quero somar 4 e 5, é 4, ponto e vírgula, para separar os argumentos, 5. Então, aqui o que eu tenho? Soma, o texto, entre parênteses, 4, ponto e vírgula para separar os argumentos, 5. E no caso, a função soma, ela simplesmente faz a soma dos dois números. Como eu posso descobrir outros tipos de fórmula? Porque tem várias fórmulas no Excel. Aliás, chequem os nossos vídeos, nós temos vídeos mostrando como utilizar as fórmulas mais comuns. Então, aqui na aba Fórmulas, eu tenho todas as fórmulas que eu consigo encontrar. Financeira, as questões de lógica, de texto, se eu quiser mexer com algum determinado texto. Tem as questões matemáticas, se eu quiser funções ligadas à engenharia, à estatística e todas as outras, data e hora, um monte de funções. Se eu não sei direito o que eu quero usar, eu posso sempre ir aqui em inserir função e digitar o que eu quero. No caso, eu vou usar uma que eu já sei. Reparem só, quando eu vou aqui, seleciono uma função e dou OK. Imagina, pesquisei, cliquei aqui. Aqui eu consigo ver o que a função faz e quando eu clico OK, ele me abre todo um parâmetro, toda uma janela para eu colocar os argumentos daquela função. Então, olha só.
tenho em negrito o que é obrigatório, e aqui esse que está fora do negrito é opcional. Eu tenho o que ele está esperando receber para cada um dos argumentos, qual o tipo de dado, é um número, aqui é o argumento lógico, e aqui eu tenho uma explicação da função, e cada elemento que eu clico, eu tenho uma explicação desse elemento, o que ele significa. Então, o Excel me dá uma ajuda. Se eu fiz uma procura, achei a fórmula, ele me dá uma ajuda a escrever esta fórmula corretamente. Essa ajuda também aparece quando eu estou digitando o valor. Primeiro, ele aparece, conforme eu vou digitando, ele mostra aqui o que ele encontrou. E se eu clicar e apertar Tab, ou usar as setas direcionais e apertar Tab, eu termino de escrever. E daí, como ele faz? Em negrito é o argumento que eu estou digitando no momento. E os argumentos opcionais daí estão entre colchetes. Reparem aqui o último argumento entre colchetes. Bom, é assim que você chama uma fórmula e é assim que você a usa no Excel. Então, se você quer conhecer um pouco alguns tipos de fórmula, cheque os nossos vídeos. Nós detalhamos aqui as fórmulas mais comuns. E se você quiser saber também como fazer referências de outras células do Excel dentro da fórmula, ou seja, se eu quiser somar duas células do Excel, como é que eu digito isso? Cheque o outro vídeo nosso sobre o assunto também por aqui. Então, encontro vocês no próximo vídeo. Temos mais muitos vídeos. Fórmula é um assunto bem extenso, complexo, para ficar fácil de entender. Como os nossos outros tutoriais, a gente quebrou em pequenos vídeos. Não deixem de vê-los e qualquer dúvida pode perguntar por aqui ou pela nossa página do Facebook. Até o próximo vídeo, pessoal!